Olá, estamos aqui para mais um episódio do Além do Capacete. Vamos falar de moto, de liberdade e também de segurança. Né, Celso? De seguros. Segurança. Segurança, né? Isso aí. Boa tarde, né? Sou o Celso Moreira. Vamos estar hoje aqui com o Paulo Henrique, da Box Seguros. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo, Celso, Zenha. Paulo também, né? Paulo também, Xará. Para mim, motivo de satisfação estar aqui com vocês. Poder falar desse assunto que para mim é cotidiano, né? Então, corretor de seguros, ramos elementares aí, todos os ramos, há 5 anos. Então, é o meu cotidiano. Falar do meu cotidiano para mim é um prazer. Estar na presença de vocês, então, super tranquilo. Estou em casa. Se é um prazer, né? Quem trabalha fazendo o que gosta diz que vive mais, né? Com certeza. E eu já tive essa experiência. Tem que ter realização profissional. Se você encontrou a sua realização profissional com seguro, né? É legal. Eu, pelo menos todas as vezes que eu trabalhei por dinheiro, eu me dei mal. Tem que ter realização profissional. Mas vamos ao que interessa, né? Seguros, Paulo. Vamos iniciar falando sobre seguros para motos, especificamente, né? Quais são as modalidades de seguro hoje comercializada pela Box Seguro? Bom, Celso, mais especificamente do produto moto, porque é um produto dentro de um escopo de produtos de seguro que é enorme. Então, moto é um deles. Temos sim no escritório da Box Seguros, que está aqui, a gente está divulgando aí também com vocês. Trabalhamos somente com seguradoras que estão formalmente no mercado brasileiro, né? Algumas até multinacionais. E na sua imensa maioria, todas elas têm um produto voltado para a moto. Umas com um nível de aceitação maior, outras um apetite menor para o produto de motos. Mas, como é um mercado muito amplo, o ramo de seguro, tem seguradoras que são quase que exclusivamente, a maioria da sua carteira, eu diria algo em torno de 80%, é voltado para motocicleta, seguro de motocicleta. Então, assim, nós temos, e as melhores do Brasil. O Paulo Henrique, uma coisa que algumas pessoas têm essa dúvida ainda. Qual que é a diferença de seguradora, né, que é que você trabalha, para associação, que é uma coisa que tem no mercado, tem bastante, né, tem várias associações. Explica tecnicamente aí para a gente entender isso aí. Bom, Zenha, seguinte, eu vou tentar explicar isso de uma forma não muito técnica, para também não ficar chato e a fim de contribuir com o nosso ouvinte ali, o espectador, para poder entender. Vamos para vantagem e desvantagem. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa, antes de tudo, para poder diferenciar, a gente acabou de acontecer no mercado brasileiro uma espécie de marco regulatório das associações cooperativas, né, e proteções. Então, é um grupo de empresas que começou a operar no mercado, que antes desse marco legal, a maneira mais fácil de entender a cooperativa e a proteção estava para o mercado segurador ou securitário, assim como o agiota está para o banco. Empresta dinheiro, faz algumas operações de crédito, faz alguns arrendamentos aqui, outros ali, mas não tem a formalidade, as garantias, né, os protecionais que a instituição bancária oferece. Então, assim, a mesma forma está aplicada dentro do mercado securitário. Então, você tem as associações, proteções e cooperativas estão para o mercado securitário, assim como o agiota está para o banco. Né? Então, assim, a seguradora ela obedece um escopo enorme da legislação brasileira, que é muito pesada, diga-se de passagem. Uma seguradora, para poder chegar a ter o registro de seguradora e operar no Brasil, são muitas garantias que ela precisa apresentar na agência reguladora, e ela precisa passar por uma série de critérios para poder falar assim, não, a empresa A agora é uma seguradora que pode atuar no mercado brasileiro. E a mesma exigência não é aplicada nas cooperativas, associações.
E como o produto de seguros, hein, é basicamente uma terceirização de risco, o consumidor não pensa isso na hora de comprar, viu, Celso? Principalmente o consumidor brasileiro, né? É o BBB, né? É o barato, né? É o barato. O bom e barato. Que às vezes sai caro, né? Aí é que tá, Zenha, porque a seguradora, para cada risco que ela compra, porque na verdade a seguradora, ela compra risco. Sim. Você vai lá e compra a sua motocicleta de 120, 140 mil reais e tem uma série de riscos relacionados a essa motocicleta. Colisão, quebra, incêndio, roubo, furto, uma série de riscos relacionados a essa motocicleta. Então, quando a seguradora aceita esse risco, há uma pecúnia de, vamos estipular aqui um valor intermediário, algo em torno de 3, 4 mil reais, ela está comprando o seu risco. A seguradora que está comprando seu risco. Ela está comprando seu risco aqui de 140 mil reais, você está remunerando ela 4, 5 mil reais por mês. Sendo que o risco é dela. Por ano, não? Isso, exatamente, desculpa, por ano. Agora imagine esse risco multiplicado por centenas de milhares de itens. Então a seguradora precisa ter garantia, porque pode acontecer eventos catastróficos. Então não é comum, mas pode acontecer de várias motocicletas serem atingidas ao mesmo tempo por um evento da natureza, por um incêndio. E aí a seguradora tem que bancar. Essas associações, proteções e cooperativas, sim, por estar nessa informalidade ou começando a se formalizar agora, ela não tem todas essas garantias ou exigências que são pedidas de contrapartida das seguradoras. Então não é o mesmo produto. Em termos de valores, não há tanta diferença da pólice para... Isso é outro ponto, viu? Porque... Quando eu fui fazer da minha moto, até usei, que a minha moto estragou na Chapada dos Veadeiros, a 500 km, Cavalcante, 500 km daqui. Eu paguei, à época, era mais ou menos R$2.000 de seguro, e veio um guincho trazendo a moto e um táxi me trazendo. Quer dizer, o custo disso aí já pagou o seguro. Muito, muito. Assim, essa diferença de preço tem casos que, inclusive, o seguro é mais barato. Mas é porque, popularmente, vivemos num país que se cria mitos e paradigmas assim, que passa a ser uma realidade do meio comum e ele é repetido por pessoas que, inclusive, nem nunca compraram o produto. Falam assim, não, aquele produto é mais barato, compra. Eu falei assim, você tem moto? Não. Você já comprou? Também não, mas eu ouvi falar que era, então eu tô te falando que é para te dar uma boa dica. Eu fiz esse comparativo. O custo maior que o benefício, em muitos sentidos. E pegando o gancho do que você falou, os dois produtos, a seguradora e a cooperativa, a associação, eu tenho os dois produtos, eu uso os dois produtos. Meu carro, minha moto, eu faço o seguro normal na seguradora, com vocês, inclusive. Sim. E na locadora, quando eu fui fazer com você, você mesmo falou, melhor você procurar uma cooperativa, uma associação, porque vai ficar muito caro para você pôr na moto de locação. Isso. Eu fui pesquisando o mercado, tanto que meu projeto de locadora atrasou praticamente 30 dias, porque eu fiquei fazendo a pesquisa dos dois produtos. Isso. Não precisei usar, não posso falar, qualquer coisa que eu falar de cooperativa ou associação, eu vou estar hoje, qualquer coisa que eu falar, eu vou estar falando muito do que não aconteceu, Sim. falando muito do que sei pouco, né? E o seguro normal da seguradora também nunca usei, graças a Deus não precisei, né? Igual plano de saúde, é bom pagar e não usar. Essa credibilidade que deve vir a acontecer, conforme você diz, com as associações, provavelmente vai ter esse equilíbrio no mercado, Sim. é o que eu imagino. Eu ter as duas opções com mais segurança que tem hoje, que é o que o consumidor quer e precisa, né? Você falou a concorrência. A concorrência tem que ter, eu acho que tem que ter em todos os segmentos. Todo segmento. Hoje nós temos, em termos de seguradora, quando você põe o CPF e a placa do veículo lá, ela sai todas as opções. A concorrência é entre elas. Sim. As cooperativas não têm um sistema assim, pelo menos que eu conheço, né? De cotação com todas, não. Você falou um ponto importante aí,
Primeira coisa, essa orientação que você recebeu do nosso escritório, Celso, é devido à seriedade que a gente trabalha. Sim, eu sei disso. Então, para eu vender meu produto, eu não preciso falar mal do outro. Só te interrompendo, né? Aquela história. Para falar que o meu filho é bonito, não preciso falar que o do outro é feio, né? E assim, nós, além dessa questão prática de mercado e profissionalismo, nós ainda temos uma proximidade maior. Então, não é que o produto de seguro não te atendesse. Ele inviabilizaria o seu negócio. Exatamente. Porque tem o produto. Só que o custo dele seria tão elevado, porque quando você fosse repassar o custo da proteção do aluguel da moto, você sai do mercado. Então, entra na questão do desenho do mercado brasileiro. É muito informal. É muito informal. O nível de informalidade nosso, ou formalidade paralela, porque é aquela formalidade que parece, mas não é. Quando você vai a fundo pesquisar quais são as garantias, os calções, etc., realmente não está aí agora um banco que quebrou, que descobriu que o fundo de garantia também, que deveria proteger, não protege fundo garantidor. Nada, Também não dá conta, né? Então, tenham noção, por isso, um mercado tão regulado quanto o banco, foi descobrir que o fundo que deveria garantir investimentos até X mil reais não protege um banquinho que quebra, que ele é um cisco no mercado financeiro. Um cisco no mercado financeiro. Sim. Então imagine agora no seguro, que não é nem a metade, né, do mercado financeiro. Então, daí essa consultoria que a gente presta. Celso, você precisa viabilizar seu produto. E você precisa ter uma garantia, busque uma solução. Então, a gente trabalha dessa maneira, entendeu, Zenha? Uhum. O Celso me pediu um estudo, a gente fez o estudo e chegou à conclusão seguinte: olha, dessa forma aqui não tem como ele repassar para o cliente que vai lá alugar a motocicleta. Então é o seguinte, sem nada também não pode ficar. E aí estava acontecendo esse momento de formalização do segmento. Celso, procure uma opção. Instituição tem de todo jeito. Então, nesse ramo aí, principalmente por estar sendo formalizado agora, tem empresas que você olha para o mercado e elas são enormes. Já tem atuação em vários estados. E muitas delas contratam produto de seguro. Se você for olhar lá, normalmente, o guincho e o dano a terceiro da proposta da proteção da associação, tá lá que é a seguradora que vai atender, porque ela vai lá e contrata o seguro de responsabilidade civil e o serviço de guincho da seguradora. Então, assim, já tá ali como se fosse co-irmãs do mesmo segmento. Trabalhando juntos. Estão se estranhando no momento. Você falou do Jota, o Jota faz isso, né? Ele pega dinheiro no mercado formal e empresta no informal. Exatamente, e vice-versa. Pega no de cá e põe no de lá, então é bem parecido. O Celso tocou num ponto que eu queria voltar. Que eu queria voltar nele, que é o seguinte, Celso, você tocou aí que o cliente quer e precisa. Precisa. Na maioria não quer. Eu tenho um dado que isso tem que, assim, saltar aos nossos olhos. 6,5% da frota de motocicleta hoje no Brasil tem apólice de seguro. Aí eu estou falando só do produto de seguro porque tem como mensurar isso. Certo. É muito pouco. É pouquíssimo, Zenha, porque quanto se você... que é carro? Olha, eu não trouxe o dado do carro aqui especificamente, porque da moto eu pesquisei e trouxe o exato da moto. Então mas você no pega... mínimo o dobro. No mínimo. Espera-se isso, né? Mas a frota ultrapassou, em 2025, 35 milhões de motocicletas. 6,5% disso tem seguro. O que eu estou falando para vocês é que a cada 100 motos que estão transitando na rua, 6,5 motos, 6 motos e meia, vamos arredondar para cima, 7 motos para ser otimista, tem seguro. Só que a frequência de uso da maior parte da frota é quase que o dia inteiro. Um assunto que eu acho que é interessante, essa moto pequena do dia a dia provavelmente é o que engorda esse índice, né? Com certeza. É o que deixa tão díspare, né? Esse gap enorme de 6,5%. E não querem, na verdade. Assim, é uma coisa que poucos consumidores
consideram na hora de fazer a compra da moto, principalmente. O carro, isso é bem mais comum. A pessoa, na hora que está fazendo a compra do carro seminovo ou novo, é bem comum a pessoa falar assim, qual que é o preço médio do seguro desse carro? Antes de comprar, a pessoa já quer saber qual que é o preço médio. Na moto grande também. Na moto grande cilindrada, que é o caso da Big Trail, mais voltado para grande cilindrada, essa é uma realidade da pessoa querer saber. Mas a imensa maioria do mercado não é de moto grande cilindrada. E eles nem consideram esse custo. E é do perfil nosso mesmo. Só que assim, isso... Vamos lá, tô falando de motocicleta de baixa cilindrada, mas tem gente que considera isso como patrimônio, Zé. Não, claro. Porque eu também não tô falando de uma moto que custa barato. Uma moto de baixa cilindrada hoje é 20 mil reais. Uma Honda Bis custa 20 mil. Então, meu amigo, eu tô falando de mais de um ano de trabalho, salário mínimo, mais de um ano de salário mínimo, sendo juntado ele inteiro todo mês. Sim. Então é patrimônio para muita gente, você concorda, Zé? Concordo demais. Olha, a maioria das pessoas que eu converso que está comprando a sua primeira motocicleta zero, na hora que a pessoa faz a cotação do seguro, ele pega e fala assim, tá caro. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com um cliente, não é a maioria dos clientes também que querem um atendimento consultivo, só quer saber o preço para saber se compra ou não. Mas o que aceita conversar com a gente, sobre receber esse preço, o eu só tenho uma dúvida. O que pesa mais? O veículo, o preço da moto, o estilo da moto, marca, ou o condutor? O condutor. É o conjunto. É o conjunto. Porque o que acontece? A seguradora, o produto de seguro de moto, ele é personalíssimo. O que isso quer dizer? Que a mesma motocicleta, no mesmo bairro, vamos supor que vocês moram no mesmo prédio, consequentemente, mesmo bairro, mesmo endereço, tudo igual, trabalham no mesmo banco, deixam a moto estacionada na hora do trabalho, na mesma garagem, o tipo de uso muito parecido. E são da mesma faixa de idade. 45, 48 anos. Mais ou menos, mais ou menos. 68. Educado. 68. Que cara educado. Não precisa agradar, não. Mesmo perfil, casado e tal. A mesma motocicleta pode ter preço diferente no seguro para o Celso e para você. Porque é um produto personalíssimo. A seguradora, quando a gente pede a cotação, ela faz uma consulta numa série de bases de dados. Então, ela vai considerar o risco da motocicleta na região? Vai. O tipo de uso? Também. Se ela é muito roubada ou não. O ano da motocicleta para poder indenizar as peças, se é difícil ou não. Se é uma motocicleta importada ou é uma nacional. Isso tudo é considerado. Mas no condutor e no segurado, a seguradora também vai consultar o histórico de trânsito. Pega. O Celso não perde um sinal fechado. Vai pesar. Por último, agora, né, também faz a consulta do Serasa. Então, a gente percebe que, de acordo com o perfil do cliente, se ele tem pendência do Serasa, dá uma diferença no preço do seguro. Porque isso evidencia o perfil do cliente que a seguradora está selecionando, porque ela é quem vai comprar seu risco, lembra? Você vai pagar 3 mil, 4 mil para ela, mas ela assume um risco de 140 mil reais. De ter que te devolver 140 mil reais. Então, ela é muito criteriosa. Nesse sentido, Zenha, o produto de seguro alto para moto, ele é personalíssimo. Pode ser a mesma moto, mesmo bairro, mesmas características, preço diferente. Então, assim, para nós, a seguradora deixa claro o que foi que aumentou o preço ou diminuiu o preço? Não. Isso não fica claro para o corretor. Pela vivência, pela experiência nossa, a gente vai aprendendo que, olha, já teve clientes do Celso, por exemplo, que a gente atendeu. Teve um rapaz lá que uma vez ele pediu cotação, uma colaboradora antiga da garagem. Ele tinha comprado uma linha dessa da GS, mas mais esportiva. 24 anos. E a moto já tinha ali seus 8 anos de uso. Mas na hora que chegou a cotação lá, eu falei, sim, esquece, esse cara nunca vai comprar esse seguro. Antes de fazer a cotação, eu já sabia que ele não ia comprar aquele seguro. Porque deu quase 10 mil reais de seguro. Sim. E o valor da moto era, você lembra? Foi quase 1/5 da moto.
50 mil. Por que eu sei que seria dessa forma? Quando eu vi o perfil, 24 anos, solteiro, comprando uma moto dessas, ele não está comprando a moto para ir para a igreja. Você entendeu? Talvez o tipo de uso que ele vai desenvolver, na maioria, talvez seja. Mas assim, a seguradora, como ela não liga para fazer entrevista com a pessoa e a pessoa, considerando que a pessoa ainda pode mentir, fala, não, Celso, eu vou só para a igreja e para a escola e volto para casa. Eu não bebo, não fumo. Já vi entrevista médica ou para trabalho? Assim, você bebe? Não. Você fuma? Não. Na entrevista de trabalho, nada. Socialmente. Então, a mesma coisa pode acontecer com seguros. A seguradora simplesmente analisa por conta do perfil médio. Então, na média, jovens de 24 anos são imprudentes, sim. São inexperientes, sim, também. Montado numa moto de 1.000 cilindradas, é praticamente uma arma e um sinistro certo. Uma moto com mais de 5 anos de uso, para dar uma perda total, uma moto dessa, é muito fácil. Porque aí entra uma diferença que seria interessante para você, enquanto consumidor, entender isso de uma vez por todas. Como que uma seguradora indeniza um prejuízo? Peças novas e originais. Peças novas e originais. Sim. Como que uma associação, uma proteção, uma cooperativa indeniza um sinistro? CRI mesmo, Não está escrito na apólice. Não está escrito na apólice que você será indenizado com peças novas e originais. Vocês são motociclistas experientes de muito tempo. Vocês sabem que se um farol de uma BMW quebrar, você faz o orçamento do farol e fala assim, se eu desmontar ela e vender ela repartida, então eu ganho mais dinheiro do que... É o próximo assunto que eu ia falar com você sobre isso. É isso. O seguro ele vai dar uma perda total, por exemplo, numa 1250 GS. 70% de o acidente. Se ele atingir 70% de reparo, dá perda total ou 60%? 70% do valor, né? Do valor. Isso. O farol aqui, um farol desse hoje, 10, 12 mil. Isso. O painel não é diferente. Então, é muita coisa. E o que você está falando, não quero entrar em atrito associação e nem seguradora, mas a associação vai procurar um seminovo. Com certeza. É o que eu imagino. Vai. Que ele te promete o reparo. Isso. Dificilmente ele vai funcionar de novo. Vai funcionar de novo. Como, né? Não sei. E um outro assunto. Você estava falando das motos de baixa cilindrada, que a gente sabe que a maioria não faz seguro, ou por uma cultura mesmo que não tem necessidade, ou talvez pelo custo. Tem preços acessíveis para essa modalidade de motos, para as motos de baixa cilindrada? Tem. Como é que vai funcionar, Celso? O produto seguro é muito dinâmico. Gente, é uma indústria. Seguro é uma indústria. Então, assim, é muito, mas muito dinâmico mesmo. E ele atende níveis de necessidade diferentes. Então, por exemplo, nós temos uma seguradora no mercado hoje brasileiro, Surrai. É preciso falar da Surrai. A Surrai, ela faz desenho de produtos bem voltados para poder atender esse tipo de público aí. O nível de aceitação da Surrai é altíssimo. É altíssimo para riscos de moto, todo tipo de uso comercial ou não. Moto de trilha, ela aceita... Até moto de trilha? Até moto de trilha. Até motocross? Isso. O que vai depender, Zenha, é o tipo de cobertura que ela vai disponibilizar para aquele item. Só que quem escolhe isso é o cliente. Hoje o produto de seguro de moto é quase que um produto modular. Sabe o que é modular? Entendi. Você faz assim, olha, abre uma cotação de seguro. Zenha, é importante para você ter a cobertura de 100% do valor da FIP da sua moto? Sim ou não? Sim. Sim. É importante para você. Para perda total. Zenha, é importante para você ter a cobertura de colisão parcial? Bateu, quebrou sua carenagem, um painel e tal. É importante ou não? Sim. Importante também. Então eu adicionei outra cobertura. Meus acessórios. Isso, eu adicionei outra cobertura. Zenha,
É importante para você ter a cobertura de guincho com 200 km, 500 km ou ilimitado? Ilimitado. Ilimitado. Eu estou formando uma proposta de acordo com o seu perfil. Eu estou adicionando coberturas. E cada cobertura dessa tem um preço. Entendi. Eu falo, Zenha, beleza. Dano a terceiro. É importante para você ou não? Sim. Ter uma cobertura que ampare o terceiro. É aqui, Celso, que muito consumidor de moto de baixa cilindrada pifa a cabeça. Porque ele não entende que indenizar o terceiro, inclusive, é uma responsabilidade dele. Não dá em nada. Eu chego lá no juizado de pequenas causas e falo que eu não tenho condição de pagar. Ou se eu for condenado lá, vai ser uma condenação para eu pagar R$50 por mês, de um prejuízo que pode ser de 15, de 100, de 200 ou de $500 mil. Depende do carro. Que vai depender do carro que ele vai acertar. Então, vamos imaginar o setor que nós estamos hoje aqui gravando. Marista. Fica ali na esquina e observa os tipos de carro que são frequentes no bairro. Uhum. Agora imagine uma bis a 40 km por hora colidindo com esse carro. Ele deve ter, vamos colocar um carro aí intermediário, no mínimo 8 airbags dentro deles, hein? Para estourar na hora da colisão. Já imaginou aí agora o que é o valor da bis ou dano a terceiro? E é uma cobertura baratíssima, baratíssima, baratíssima. Ela é muito barata. E aí entra outra coisa. Nos países em que o seguro é obrigatório, não é obrigatório o seguro para o meu carro. É obrigatório a cobertura de dano a terceiro. Dano a terceiro, exatamente. Sim. Sim. Porque isso mexe inclusive com a gente. Vamos lá. Você bateu a sua moto. Você pagar para arrumar a sua motocicleta, assim, o jeito que você sente aquela despesa é sua obrigação. Você vai precisar dela de novo. É problema seu, vamos dizer isso, né? Agora você tem que indenizar o que é do outro. Uhum. É doído. E pior que isso, esse sentimento de irresponsabilidade ou de falha no sistema de justiça para poder falar assim, não, eu bati, é só chegar lá e falar que eu não tenho dinheiro, eu não comprovo renda alta mesmo e tal, e no juizado de pequenas causas... O jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro acaba com muita gente. Ao longo desses 5 para 6 anos do escritório que a gente está indo, Zé, eu já tive clientes que voltaram à estaca zero. Como eu falei no começo, a moto era um patrimônio. Foi lá, financiou a moto com dinheiro que ele não tinha. Quem financia a moto não tem o dinheiro para comprar, na maioria dos casos, a moto à vista. Então, vamos aqui pela maioria. A maioria dos clientes que financiam motos, principalmente de baixa cilindrada, não tem dinheiro para poder pagar a moto à vista e tal. Então, ele já compromete parte da renda dele. Não comprou, contratou o seguro. Ele bateu a motocicleta. Ele perdeu a motocicleta dele, porque aí o perda total não foi por estimativa de preço de indenização, Celso. Eu vou voltar nesse mito, não esqueci não. Foi porque o acidente foi tão grave que não tem como recuperar a motocicleta. E hoje tem aquele negócio de monta, né? Sim. Baixa monta. A dívida dele com o banco da concessionária continuou. Ele não chegou lá e falou assim, ô Celso... Continua. Bateram na minha moto. Sim. Deu PT. Tudo bem, e aí? A parcela do mês que vem vai chegar do mesmo jeito. Mesma coisa. Ele continuou com a dívida, teve que indenizar o terceiro e agora não tem condição de comprar outra moto, porque agora ele tem que pagar a moto que ele perdeu, a que ele possivelmente teria e o prejuízo do terceiro. Por não ter contratado um seguro que poderia ter custado para ele a partir de um seguro de perda total na Surrai para uma moto baixa cilindrada, facilmente a gente chega na R$400, R$500 no ano. No ano. A Surrai tem essa vantagem, né? Parcelado. No ano. R$500. Quando você faz a conta para a pessoa, fala, não, pega R$500 e divide por 12. É muito barato. Agora pega e divide por 30. Esse é o custo do dia para você sair, fazer o que você precisa fazer na sua motocicleta e se acontecer alguma coisa, você tem um recurso, uma garantia. Esse lance da Surrai que você falou, eu acho muito legal, porque tem aquela opção, roubo, furto e perda total. A pessoa que escolhe o pacote dela. O último que a Lorena, que é lá do seu escritório, renovou para mim, foi do carro. Ela falou, Celso, estou colocando aqui danos a terceiro que não vai afetar no valor. Isso. Então ficou roubo, furto, perda total e terceiros. E ficou, acho que R$1.300 por ano. Excelente. É o que eu estou te falando. Um carro de 100 e
40 mil. Tem produto para poder atender esses tipos de público. Tem, é só conversa com a gente, procure a Box Seguros. Você aí, procure a Box Seguros, fale com a gente, fala assim, me passa a cotação da Surrai. É você que vai escolher o tipo de cobertura que você precisa. Voltando nos 75% lá, que é 70%, 75%. Da perda total. A gente tem que desmitificar, não é desmistificar, tá? Isso não é misticismo que a gente tá mexendo aqui, não. É mito. Isso precisa ser desmitificado. Isso é um mito. A seguradora, quando ela compra o seu risco, ela vai indenizar, inclusive da forma que for mais viável. A depender do tipo de moto, você não tem prazo para poder ir atrás das peças novas e originais para poder indenizar o cliente. Daí a aceitação é baixa, porque qualquer coisa que acontece com aquela moto, você tem que indenizar uma perda total, mesmo o prejuízo não chegando a 70%. Então é um mito. Tem um prazo para o conserto da moto? Tem, inclusive uma alteração agora no marco legal, que vai ser de 30 dias. Para autorização da indenização. Um prazo máximo de 30 dias. Agora, entre peças chegarem, aí já depende de outras coisas. Por exemplo, se o cliente escolhe a concessionária para poder arrumar a motocicleta dele, aí vai depender de ter peça daquela moto, prazo e etc. Mas a autorização da seguradora não pode passar de 30 dias. Tá? Entendi. Então, assim, mas tem prazo aí por trás que vai depender principalmente da escolha do cliente. Porque tem cliente que não aceita a oficina sugerida pela seguradora. Certo. Que lógica, a oficina que ela sugere para você, ela já tem uma proximidade maior, ela já tem um acordo de peças, quem compra em tal lugar, tal. Depende muito. Sobre sugestão, você está falando aí, eu tive um problema, aquele problema meu da moto, eu tive um problema com essa questão. Vamos lá. Essas motos premium, né? As motos aí, você está falando moto 100 mil, uma GS, uma Ducati, o que seja. A minha era uma BMW, no caso. Eles mandaram um guincho, né? Um guincho não é um transporte especializado para moto. Eles amarraram uns cabos de aço lá e arranharam a bengala todinha da moto. Certo? Eu tenho a opção de pegar pessoas especializadas em moto, como por exemplo, a gente conhece aqui em Goiânia o Alemão, o Maurinho, tem outros, né? Tem a garagem Big Trail também. Tem a garagem Big Trail, tem o Wesley, o Capitão Wesley. Pessoal que é especializado em transporte de motos. A gente pode exigir da transportadora da seguradora um transporte específico para moto? Então, Zenha, não. É aquele guincho cadastrado na seguradora, eu vou te falar né? Não, por quê? Tivemos, inclusive, agora um marco legal no seguro que as seguradoras reclamaram do mau uso dos clientes de seguro da assistência de guincho, por exemplo. Pessoas que usavam sem necessidade, acionavam o serviço de guincho, enganavam a seguradora e tal. E isso, quando eu falo assim, que tem alguém enganando a seguradora ou fazendo... Eu não estou falando que necessariamente vocês fazem, mas tem gente fazendo. Não, eu sei. E toda vez que você escuta um coleguinha do lado falando assim, eu tava bêbado no bar, Zenha, eu tava bêbado no bar lá no setor marista. E eu moro no Alphaville. E tinha blitz para todo lado e tal, não sei o quê. Sabe o que eu fiz? Eu sou esperto demais. Eu acionei meu seguro, falei que a moto tava com pane, ela é chave de proximidade mesmo, cara. Como é que você testa pane elétrica numa moto com chave de proximidade, deixando a chave longe? Celso, tem como? Não tem como. Tem que levar na oficina especializada. O que a seguradora vai fazer? Mandar o guincho buscar a moto que tá aqui. Vocês duvidam que isso existe ou não? Não duvida não, né? Eu ouvi uma história semelhante a essa, que eu achei assim, aquele tipo de pessoa que acha que só a mãe dele fabrica gente esperta, né? É o mais inteligente. O cara, ele usou essas palavras, eu sou esperto demais. Eu estava em Caldas Novas, estava com pouca grana e queria beber mais. Liguei na seguradora, falei que o carro estava quebrado. E comprei uma caixa de cerveja e vim no guincho bebendo. É um cara que, assim, ele estava olhando uma moto para comprar e tal, é aquele cara que eu nem ofereço um seguro para ele. Porque ele já falou quem ele é.
E o pior é o seguinte, você sabe quem vai pagar essa despesa do guincho dele? O mercado. O mercado, quando ele pega... Concorda que a seguradora tem esse índice aí de fraude que ela sofre todo ano. É um risco que ela corre. Você acha que ela coloca para dentro do bolso e fala assim, não, o mercado brasileiro não merece pagar essa despesa, eu vou pagar do meu bolso aqui dos acionistas e vou livrar o mercado brasileiro dessa... Acontece assim? Não. Aí no ano que vem, quando você vai renovar, aí você vai falar assim, aí você é do perfil do Zen aqui, Paulo, eu preciso de guincho ilimitado, eu viajo para fora do Brasil, inclusive aqui na América do Sul. Eu falei assim, beleza, esse guincho agora vai custar o dobro do preço. Nunca foi ele que fraudou, mas é ele que vai pagar o preço daqui. A coleguinha que estava aqui na Marista vai para o Alphaville. Mas eu te falo assim, porque, por exemplo, né, Celso, desculpa até. Não, tranquilo. Por exemplo, aqui é dúvida pessoal. Eu tenho uma Goldwing. Sim. 2026 ou 2024, que seja. Aí ela pifou lá em Curitiba. Eu preciso Goldwing não pifa. Não, aconteceu outra coisa. Não vou falar a marca, né? Tem uma moto de R$200 mil que pifou lá. Aí você tem que trazer. Pifou lá, deu um defeito de fabricação. Qualquer. Cara, eu não vou falar a moto. Uma moto qualquer, né? Tá. Aí eu quero trazer uma moto estilo Goldwing, uma moto caríssima, de 200, 300 mil reais. Eu quero que ela venha numa rampa amarrada com cabo de aço. Como é que eu faço? E aí eu tenho que pagar esse caso? Não, você não tem que pagar. Eu não posso pedir para o alemão buscar ela, ou o Maurinho buscar ela e fazer uma compensação com a seguradora? É porque você está falando, eu estou vendo o coração nos seus olhos. E você estima. Ele é apaixonado nessa Harley dele. Ô Celso, quando a gente fala de uma coisa que... mas quando a gente fala de uma coisa que envolve sentimento, aí tem essa estima mesmo. O que acontece? Na prática, Zenha, quando a seguradora manda um prestador para poder fazer a coleta da sua moto, eles fazem uma vistoria, tirar as fotos dela na hora que está pegando ela. Se você não viu, eles tiram essa foto. Certo. Tá? Porque a partir daquele momento, a responsabilidade de qualquer dano que venha ocorrer com a motocicleta é de responsabilidade da seguradora. Até a entrega no destino. Tá? Um acidente com a rampa, com o guincho. Claro. Ó, o guincho tá vindo por algum evento lá, ele capotou, a moto estava lá em cima. O guincho não foi você que chamou, foi a seguradora que enviou para você. Não. E assim, lembra que é um serviço de terceirização? Sim. O produto seguro é terceirização. Uhum. Ela assume a responsabilidade de levar. Então, assim, ela vai certificar desses cuidados. Agora, a moto vai vir passando frio, muito frio, calor e tal. Mas, Celso, para a gente fechar aquela questão dos 70%, isso é um mito. A seguradora tem a liberdade de analisar a cada risco a forma que ela vai indenizar, que seja melhor para ela e que você não saia no prejuízo. Entendeu? Entendi. Então, assim, seguro a gente não contrata para ganhar dinheiro. Ele é para repor o seu prejuízo ideal. O seu prejuízo ideal que está estabelecido. Então, por exemplo, moto, FIP, está lá. 100% da FIP, 80% da FIP. Aquela é a referência. O que ocorre é que, na maioria das vezes, uma motocicleta dessa, para as peças quebradas, dessa aqui especificamente, para as peças quebradas representarem 70% da FIP, é muito fácil. É muito fácil. E aí ocorre que quando a seguradora te indeniza o perda total, se você já participar de algum processo desse, você tem que fazer a transferência da sua moto para a seguradora. Ela passa a ser a proprietária do bem. E que isso depois vai para um leilão. Então, são mecanismos da seguradora também gerenciar esse custo de indenização. Então, de repente, o caso, Celso, compensa uma moto dessa, que teve uma pequena queda aqui, compensa para a seguradora indenizar o perda total para o segurado. Saiu no prejuízo? Não, tá aí o perda total. Toma aí, sua indenização. Sim. O que foi contratado está entregue. Ela não deixou de cumprir nada. E vai sair mais barato para ela tentar fazer a recuperação desse veículo num leilão. Aí você tem que transferir a moto para ela, ela passa a ser a proprietária. Entendi. E ela envia a moto para um leilão e depois ela recupera parte desse dinheiro que ela te indenizou num leilão. Então, a depender do risco, não tem regra. Tem moto que, se realmente não houver aqui um dano no chassi ou uma queima total, não vai haver. Porque a pessoa vai lá e fala assim,
compra. Aí tem a estima que o Zenha tem, vai lá e fala assim: caiu. Quebrou o farol e arranhou o retrovisor. Não quero mais. É a estima. Isso é normal. Isso não se aplica no mercado. Três situações. O motociclista ele é passional. Sim. Tá? Ele leva a moto dele na concessionária para fazer revisão, ele quer acompanhar a moto até a rampa. O mesmo cliente pega o carro, entrega para quem atendeu ele. Tem alguém para me levar embora? Chama um táxi. Exatamente. Então ele é passional. Outra pergunta. Grande cilindrada. Outra coisa, eu comprei essa moto aqui. Eu trouxe essa moto, essa miniatura, exatamente para te fazer essa pergunta. Ela não vem com essas proteções laterais, ela não vem com esse protetor de motor e não vem com esse kit de baús. Sim. Tá. Você fez o seguro dela para mim sem nada disso. Sim. Tá. Aí eu coloco esses acessórios. Paulo, tenho como proteger os acessórios que eu coloquei? Então, em carro, no seguro alto, carro, é bem mais fácil a seguradora aceitar contratar a cobertura de acessórios. Certo. Moto é de série. É só o de série? Só de série. A maioria das seguradoras, quando você colocar lá a cobertura de acessórios que a pessoa comprou depois que não veio já no modelo da moto, a seguradora vai e declina daquela negociação. Entendi. Outra pergunta. O Zenha vai fazer um seguro da moto dele, da Harley dele. Sim. Aí o Zenha é piloto de competição. Sim. Ele está federado, está tudo em dia, tudo certinho, ele tem a licença para pilotar. A seguradora aceita? Você acredita que eu escrevi isso aqui nos pontos principais aqui para a gente conversar? Isso aqui chama transamento de pensação, como diria o Ari. Transmimento de pensação. Transamento de pensação. Eu coloquei aqui sobre a fraude, né? O cliente que pagou e não usou, cancela o seguro. Eu paguei, não usei, usou o ano inteiro e falou que não usou da proteção, da garantia, da tranquilidade. Ele não precisou. Ele não precisou, é diferente. Ele usou o ano inteiro. Mas recapitulando aqui a sua pergunta, eu fui olhar aqui e esqueci o ponto. O Zenha é piloto. Eu tenho carteira da CBM. Vamos lá. Que acontece? O consumidor, lembrei, o consumidor tem uma responsabilidade no seguro. É outro mito que a gente tem no mercado de maneira geral, que o consumidor não tem responsabilidade. Tem. E o Código de Defesa do Consumidor vai estabelecer também que ele vai pautar lá o princípio da boa-fé. Faz parte do princípio da boa-fé, Celso, quando você é um piloto homologado e está comprando uma motocicleta e quer fazer o pleito no seguro, faz parte do princípio da boa-fé você notificar a seguradora que você é piloto. Oficial, federado. E a seguradora vai aceitar ou não? Exatamente, porque aí a seguradora, ela não te, conforme eu te falei, ela não te liga para te fazer um questionário. Ela pega as informações que você apresenta para ela. Então, é você que apresenta através do corretor. O Zenha fez o seguro e não avisou pro corretor da Box Seguros que ele é um piloto federado, homologado. E teve um sinistro. A seguradora descobre. Vamos lá. Eu vou sair dessa e vou para de trilha, então. Ele é de trilha. Porque assim, a resposta prática para isso não existe. Não tem como eu adiantar uma determinação da seguradora que ela pode avaliar e entender. Entendi. Se olha, é indenizável. Ou ela pode chegar e falar assim, não é indenizável. Não é papel do corretor, tá? Então assim, corretor, ele não afirma e nem desafirma nada. Então assim, a gente comunica as partes e informa o necessário. Então, se indenizar ou não, a seguradora vai passar por um processo de validação e avaliação de todas as informações antes de indenizar essa moto específica do Zenha. E quando ela encontrar informação lá que o Zenha era piloto federado, ele não informou nada para a gente previamente. Tem alguma coisa relacionada com essa moto especificamente? Não necessariamente. Não necessariamente. Entendi. O tipo de sinistro que ocorreu, por exemplo, foi um roubo, furto. Ser piloto federado ou não, tem alguma coisa a ver com a moto ter sido roubada? Não. Não necessariamente. Então,
A seguradora vai validar nesses pontos, entendeu? Para poder emitir o parecer final dela. Agora, quando é especificamente a moto daquela categoria, a trilha, por exemplo, é muito comum, né? Então, assim, na trilha, o cliente precisa fornecer essa informação para a seguradora. E aí não é nem só para seguro de auto. Todo atleta federado tem que informar no seguro de vida dele que ele é um atleta federado. Porque pode ocorrer de acontecer o acidente e não ter a cobertura de seguro de vida. E o cara paga lá uma apólice de 1 milhão. Nunca informou para a seguradora que ele era atleta federado de trilha, que disputa enduro, rally. E aí acontece alguma coisa com ele, sabe que ali o acidente não é... nós temos um colega que quebrou só o dedinho, né? Mas não é normal quebrar só o dedinho. Assim, normalmente é mais catastrófico. Pode ter a negativa do seguro, sim, por não ter informado previamente. Pode existir. Então, qual que é a dica que eu dou para você, consumidor aí? Quando for conversar com a gente, lá no escritório da Box, fale. Eu sou atleta federado. Eu sou piloto federado. Eu sou policial. A minha atividade é uma atividade de risco. Eu sou exposto politicamente. Tem que informar previamente. Porque quando você informa previamente e a seguradora analisa o risco, Zenha, e aceita a apólice, acabou. Emite a apólice e cobra de você, pronto, você está tranquilo que aquela possibilidade de questionamento não vai acontecer mais. Legal. Exercício do zelo, viu? Isso daí, considerando o nosso cenário jurídico bem estável. Exercício do zelo. Mas algumas coisas que... Para você esclarecer, o seu conhecimento é muito amplo em termos de seguro, né, Paulo? Se a gente for falar tudo que a gente precisa falar, vai embora. E nosso tempo é curto, né? Já foi. Seguros para viagens internacionais. O seguro viagem, para mim, pessoa física, gostaria que você colocasse isso para a gente. O seguro da moto para as viagens internacionais, a carta verde que os países do Mercosul pedem e o seguro de viagem. Aquele que eu já fiz com você, inclusive. Mesmo nas viagens nacionais eu faço. Eu vou para São Paulo, eu faço o meu seguro. Eu sou um usuário muito bom de seguro. Eu tenho a mania de seguro. Eu não sei se eu vou ficar doente, eu não sei se eu vou passar mal. Mas é por isso. Mas é por isso que a gente contrata. É porque a gente não sabe. Exatamente. Mas desses seguros que ele falou, a única para viagem no Mercosul exigência é a carta verde, né? Sim. E o seguro saúde também. O seguro de vida. Viagem, o meu. Porque o seguro viagem, na prática, é uma apólice de seguro de vida. Tá? Então, Celso, Winston Churchill, aquele inglesinho mediano. Mediano. Nossa, pouco importante. Metido a brasileiro, né? Ele tinha uma fala a respeito de seguro que dizia mais ou menos que se ele pudesse, ele, né, colocaria em todos os ombrais, ombreira de porta, né, seguro, na fronte dos homens, devido à importância que ele entendia do produto, né, porque por uma pequena parte ou uma pequena contribuição, você terceiriza aquele risco que não tem como você calcular. Por que não isso, Celso? Me diz uma coisa vocês, por que rico contrata seguro? Por que milionário, multimilionário contrata seguro? Me explica. São protecionais. Hoje, a aplicação do produto seguro, ele é proteção de renda. Hoje, o seguro é aplicado na sucessão patrimonial. Então, assim, uma pessoa que está construindo patrimônio, como que ela não protege aquilo que ela está começando? Nem está estabilizada ainda, nem foi formada ainda. Como é que você faz isso sem proteger a uma pequena parte de contribuição? Mais especificamente, nesse seguro viagem, ele é essencial. Quem não tem o cuidado, quando vai fazer o seu planejamento de viagem de motocicleta, de aplicar ao custo da viagem a apólice do seguro viagem, para mim é uma pessoa que não está no estado de sanidade normal dela, inclusive colocando em risco ou em complicação os companheiros de viagem. Porque se concorda que estamos viajando aqui então os três. Eu faço meu seguro viagem, tanto de carro, de avião, eu sempre faço. Estamos aqui,
e só o Paulo não tem o seguro viagem, não tem seguro saúde. E acontece algum imprevisto comigo, com a gente ali em São Paulo ainda. Estamos descendo para o Rio Grande do Sul, mas estamos passando ali perto do posto do Japão lá. E acontece alguma coisa comigo, tá? Vocês vão seguir viagem, vão deixar eu na Chapada? Não. Não. Talvez. Você tá falando que eu sou sentimental demais com moto? Esteja saudável para lá furar o pneu dele ainda. Não vou não, nunca deixo um companheiro então, assim, na Chapada, nunca. Isso não vai acontecer. Normalmente o grupo viaja imaginando, quando eu monto na minha moto, eu estou imaginando que o colega do lado tem seguro para a moto dele também. Que se tiver algum imprevisto, ele aciona o guincho, chama o táxi para ele e vai embora e a gente segue a viagem. Mas e se não tiver? Ou se tiver alguma complicação, não sei se você estava naquela viagem que o Ari teve o imprevisto dele lá. E quebrou o pé? Você estava? Não, não estava. Então, estava fora do Brasil e quebrou o pé numa viagem. Então ali, beleza, são colegas e amigos nossos que têm condição de também ir lá e resolver a situação, mas imaginando que não fosse. Como é que você faz para resolver fora do seu país? Não é a sua língua nativa, não é a moeda corrente sua. Como é que você resolve isso? E mais, resolver o seu problema é uma coisa. Com dinheiro. E o resto do grupo? Você resolve com dinheiro. Então, bastante dinheiro. Exatamente. Mas quem tem bastante dinheiro, Zenha, tem o seguro. Tem o seguro. É a primeira coisa que a pessoa vai falar assim: não esquece do meu seguro não, viu? Não esquece do meu seguro, porque é exatamente por isso que ele tem dinheiro. Ele não convive com o risco de perda dele. Ele terceiriza aquilo. Assim, ó, beleza, estou com uma empresa aqui, um patrimônio de 1 milhão. Se eventualmente eu falecer, o inventário vai custar 15%, de 15% a 25% do meu patrimônio, só o inventário. Eu não construí patrimônio, trabalhei a vida inteira para construir patrimônio, para perder 15% para um advogado no inventário. Perder não, contratar o serviço dele, né? Vamos respeitar aquilo. Mas vai 15% lá assim, foi tão suado. O Zenha teve que vender tanta fazenda, fazer tanto negócio. Quanto que é um seguro de vida aí? Proporcional a esses 15%. O seguro de vida é R$300 por mês. Contrata isso, pelo amor de Deus. E usa essa apólice para indenizar as suas custas de inventário e garante o patrimônio para sua família, para seus herdeiros. Então, assim, o produto seguro é muito dinâmico, é aplicável a vários segmentos e, na imensa maioria das vezes, é o custo mais barato ou o investimento mais barato de se ter uma moto, de fazer uma viagem. É o mais barato. Eu posso afirmar isso para vocês com certeza. O custo de um seguro viagem. Todos vocês aqui já fizeram viagem internacional. Sim. Eu ainda não fiz uma viagem internacional de moto. Fiz um passeio um pouco mais longo aí, recente agora. O custo do seguro de vida é irrelevante. Não, é muito barato. Dois tanques. É muito barato. Pagou o seguro viagem. Então, tem que fazer, Celso. Todo protecional que você puder fazer e contratar. Recomendo também que faça. E não é fazer na Box Seguros. Já que você está falando da Box Seguro, né? Vai o nosso novo patrocinador, o Box Seguros. O Ari não sabe disso ainda, né, Ari? Surpresa. Mas vai ficar barato, viu, Ari? Tranquilo. Não vai ficar muito caro para você, não. Facinho tirar dinheiro, Ari. Box Seguro, o escritório da Box Seguro é em Anápolis. Pode falar o telefone aí, Paulo. Quem quiser fazer uma cotação de seguro, claro, da corretora ou o seu pessoal, fique à vontade. Sim, para você que procura, ou que não procura, mas quer saber a respeito do produto seguro, o nosso escritório é em Anápolis, mas a gente atua no Brasil inteiro. Podemos comercializar produtos no Brasil inteiro. Trabalhamos com as melhores seguradoras do mercado. Só seguradora, tá? Só seguradora. Então, a gente só atua no mercado formal, securitário. Temos produto de todas as categorias, mas temos um trabalho voltado especificamente para seguro patrimonial, seria moto, carro, casa, empresa, e produtos de pessoa, vida, saúde, odonto, previdência. Então, esse é o foco maior do escritório, mas estamos habilitados a comercializar todos os produtos seguros. Então, tá com dúvida, quer saber quanto fica o seguro da sua moto, quanto fica o seguro viagem, quer esclarecimento a respeito do Carta Verde, procure o nosso escritório. O telefone é 62 3702 8009 ou no celular, inclusive por WhatsApp, que é mais prático
para todo mundo, vai. Então esse, ó, 629-8171-8494. Pode procurar a gente nesse número. 629-8171-8494. Pode procurar a gente, mas falando com o pessoal da Garagem Big Trail também. Eles têm lá os caminhos para poder dar e pedir a cotação lá no escritório. E a gente vai te atender da melhor forma possível para poder te colocar na cobertura. É isso aí, pessoal. A gente está aqui falando sobre seguros, eu acho isso muito importante, né? Muita gente não tem o hábito de fazer seguro, depois fica chorando, né? Eu não fiz o seguro. Eu já ouvi várias vezes isso. Eu estou no mercado de motocicletas há alguns anos e a gente sabe que acontece muito. Perda total nas motos, sem seguro, acidentes mais graves sem seguro, e a gente vê a tristeza daquele proprietário de moto, como eu disse antes, ele é passional. Aí quando ele vê que ele está perdendo aquele bem dele, porque ele achou que estava fazendo economia, na verdade não estava, né? Não é economia nenhuma. Então, agradecer o Paulo, né, Paulo? Agradecer o Xaraí, rapaz, tem conhecimento, né? Conhecimento total do produto. Obrigado aí pela participação, né? Se eu posso agradecer. Agradecer ao Celso também. Agradecer o Paulo, o Ari, que veio trazer o Paulo até Goiânia aqui. E convidar o Ari para vir falar sobre as viagens. Ele falou que as viagens dele são sem graças, não são. As viagens do Ari, pessoal, eu quero que ele venha aqui, que nós vamos falar sobre as viagens. O Ari é aquele viajante intempestivo. Só para ter uma ideia, teve uma quinta-feira que a gente estava conversando na loja. O Ari é meu amigo, parceiro de viagem. As duas esposas se dão muito bem, a gente viaja junto, os quatro, é muito legal. A gente estava conversando na loja uma quinta-feira. Eu falei, vai fazer o que amanhã, Ari? Ele falou, não sei por quê. Eu falei, vamos lá em Ribeirão Preto tomar uma cerveja? Ele pôs a mão no bolso, tirou o celular e fez assim, né? Espera um pouquinho. Foi lá, conversou. Olha, falei com a dona Sandra, amanhã às 6 da manhã no posto tal, em frente à loja tal, que é lá na rodovia, né? Não vou fazer propaganda, não. E assim, eu saí de casa porque eu moro em apartamento que estava chovendo muito, mas nós fomos. Aí foi chuva daqui até Ribeirão Preto. Chegamos lá, fomos pro hotel, tomamos um banho, trocamos de roupa, pegamos o Uber, fomos para uma cervejaria. Voltamos, dormimos, acordamos de manhã, tomamos no café. Ele falou assim, vamos para Caldas Novas? Eu falei, quando? Ele falou, agora, a gente termina o café e vamos. E fomos embora para Caldas Novas. Voltamos de Ribeirão, dormimos em Caldas Novas. Então as viagens do Ari não são viagens boas, divertidas, porque... você não fica no mesmo lugar, você conhece outros lugares, você vai em outros lugares que você conhece. Então eu quero trazer ele aqui, porque essas viagens são muito divertidas. E o Ari é um dos sócios lá da Box Seguro, junto com o Paulo, né? E a gente já tem uma amizade de alguns anos. E o Zenha também conhece muito o Ari, muito bem. O Zenha conhece ele há tanto tempo que ele fala que é o saudoso Ari. Saudoso Ari Badona. Então é isso aí, agradecer vocês da Box Seguros. Independente da cidade que está a Box Seguro, pode fazer a cotação lá com eles. Qualquer lugar do Brasil, é só fazer essa cotação. E eu falo muito, qualquer dúvida, procure o seu corretor. Eu agradeço também vocês pelo convite, da oportunidade da gente falar, né, desse produto que tá no cotidiano, parece que a gente sabe muito, mas quando a gente vai conversando tem tanta coisa para poder esclarecer, né? Tem tanto assim ponto de dúvida. Então, assim, claro, eu tentei conversar com vocês a respeito do assunto de uma maneira que fosse mais leve para o público entender também, né? Os comparativos. Então, assim, entendam e considerem isso na hora de analisar, que é para poder contribuir com o conhecimento, para a pessoa entender mais. E podem perguntar que você vai responder. Claro, você responde. Claro, tranquilo. Esse bate-papo é tão legal porque as perguntas vão vindo automaticamente e as respostas também. Porque não é aquela coisa, não é uma palestra, né? Que eu tenho que ficar ouvindo. A gente vai pegando o gancho de uma... É o cotidiano. É o cotidiano. Para você, então, é todos os dias, o corretor de seguro. E para nós, como usuário de seguro, né, Zenha? Claro. Aprendi muito hoje. Mais agora, né, Aprendi muito hoje. Jurava então que é isso aí. Trazer minha moto debaixo do braço. Então é isso aí. Mais um Além do Capacete, né? O nosso podcast para falar sobre motos, tudo que envolve motocicletas.
Já falamos algumas vezes, né, aqui sobre viagens, sobre a moto do dia a dia, sobre passeios, viagens internacionais. Hoje falamos sobre seguros. Oi? Pilotagem de moto. Agradecer os nossos patrocinadores, sim, tá? Que vem colaborando com a gente aí para que a gente possa dar sequência nesse projeto do podcast, que é muito interessante. E realmente, a gente quer falar tudo que envolve motos. Vamos falar de acessórios num outro momento, já entrevistamos piloto aqui, já entrevistamos piloto que corre na Europa, inclusive. A gente está com uma programação bem legal aí. Eu acho que o Zenha já está contactando uma piloto que faz o Rally dos Sertões, que vem para Goiânia. Nós vamos estar batendo um papo com ela aqui. Vai vir muita novidade no podcast.